Saudações, caro amigo. Este é o nosso espaço angular da Rádio Dia em comentário político com o Dr. Armando Vicente. Como vai, Dr. Armando? Bom dia, Rivaldo, vou bem. Bom dia, Claudino. Bom dia, Paula. Bom dia, sobretudo, a todos os ouvintes desta rádio. Muito obrigado por estar cá connosco mais uma vez neste certo. espaço angular da Rádio Dia, um espaço de conversa descontraída à volta dos acontecimentos que chocam a sociedade cabo-verdiana. Hoje, Dr. Armando, vamos começar por dar um pequeno olhar sobre a reação de uma especialista brasileira, não é, em relação à morte dos 7 bebês recém-nascidos no Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. Vamos também dar um olhar sobre a Inspeção-Geral das Finanças da Dr. Armando, que pede demissão do presidente do Fundo do Ambiente, não é? E vamos também dar um olhar sobre o caso de Lisandro Cimedo, um jovem pai de família que foi morto dentro da sua própria casa, não é? E passados 6 meses ainda não teve nenhum voto de lance em relação aos suspeitos, não é? E ninguém ainda foi responsabilizado. Vamos também dar um olhar, Dr. Armando, sobre uma operação denominada Capital Segura, em que feita pela Polícia Nacional, e que deteve 17 indivíduos e ainda com várias apreensões. Vamos também, o PAICV acusa o governo de esconder relatórios para proteger pessoas ligadas, não é? Pessoas com afinidades partidárias. Vamos também dar um olhar sobre isso, bem como também, Dr. Armando, a reguladora quer criar mecanismos para prevenir a entrada de alimentos não seguros no país. Estou a falar da ERS, não é? Que é a entidade reguladora, bem como, para terminar, a restauração do Forte Duque de Bragança na Boa Vista resulta da política cultural definida pelo governo, segundo o primeiro-ministro. São temas pertinentes para hoje, não é? Certo, são muitos temas e temas bastante pertinentes e importantes para debatermos rapidamente neste programa. Vamos começar pelo inquérito, não é? Feito à morte dos 7 bebês recém-nascidos no Hospital Batista de Sousa. Uma especialista brasileira do ramo, não é? Disse que este inquérito é muito contraditório, ainda que coloca a sérias dúvidas, não é? A este inquérito feito pelo Ministério da Saúde. O que tens a dizer sobre isso? Sim, o jornal A Nação foi procurar esse especialista, o jornal A Nação também, que fez uma reportagem muito bem conseguida a respeito desse caso de mortes de bebês no Hospital Batista de Sousa. O jornal foi procurar a especialista Viviane Catizani, uma especialista brasileira que trabalha num grande hospital, numa maternidade de um hospital em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que, na verdade, põe de rastro o relatório da doutora Yolanda Landim e os demais, porque, segundo ela, a origem das infecções, que devia ser o aspecto central da inspeção, coisa que não foi priorizada e nem investigada, foi ocultada nesse relatório. Nós sabemos que quem já fez uma tese, qualquer trabalho académico, sabe que a primeira coisa é a pergunta de partida. Então, a pergunta de partida deste relatório que a Yolanda Landim e os demais fizeram devia ser perguntar de onde está a causa dessas infecções. E, no fundo, Viviane Catizani é uma especialista na área e põe de rastro esse relatório. É dizer, o que dizer mais? É dizer aos responsáveis deste país que o mundo hoje é global. Você não pode continuar a enganar as pessoas, porque hoje você, com a internet, com a disponibilidade da comunicação, você pode perguntar, tirar dúvida. Fora de Cabo Verde, no Brasil e em Portugal, você encontra especialistas que podem esclarecer determinados assuntos. Portanto, estar a fazer relatórios tendenciosos
é uma coisa da Idade Média, que não tinha internet, em que a informação passava de forma lenta. Hoje a informação é simultânea e just in time o cidadão tem toda a informação estando em qualquer parte do mundo. Portanto, fica este reparo. E depois, nós ontem passou no telejornal português, em que a Ordem dos Médicos expulsou temporariamente 2 médicos por má prática da medicina, coisa que você não vê em Cabo Verde. E depois, se você lembrar o juramento de Hipócrates e Yolanda Landim e os demais que fizeram esse relatório, o juramento de Hipócrates diz que a vida do doente, o médico deve estar ao serviço do doente, não sujeitar-se à dependência de qualquer credo político, credo econômico. O médico deve trabalhar para servir, para defender o paciente. E neste caso, você vê claramente que o credo político de Yolanda Landim e os demais, ou credo econômico, não sei, mas o juramento de Hipócrates que esses médicos fizeram não está sendo respeitado. E o Ministério Público já foi chamado a atuar. Esperemos que haja um novo inquérito no sentido de esclarecer e responsabilizar, porque essa é uma coisa que eu gostaria de ir um pouco mais além, mas estamos com um pouco de pressa. Veja, a lavagem, essa médica especialista falou da questão da lavagem das mãos, dos equipamentos, que essa infecção, essa bactéria multiresistente decorre dos problemas de higiene dentro de um hospital. Portanto, continua em ativo essa questão, visto que apenas mudar a gestão do hospital não seria suficiente, era preciso ir mais além com esse inquérito. Esperemos que, na verdade, um novo inquérito seja feito. Muito bem, Dr. Armando. Também a Inspeção-Geral das Finanças, não é? Pediu a demissão do presidente do Fundo do Turismo. Qual é o seu olhar sobre isso? Isso era o que se esperava. O presidente do Fundo do Turismo, são muitas coisas relacionadas com a gestão desse fundo e infelizmente, veja, se formos ao relatório, e o jornal A Nação também faz um grande trabalho nesse campo, se formos ao relatório e o que está escrito no jornal A Nação, você encontra que 100 mil contos, não 100 milhões, esse é milhões de escudos, então 100 mil contos foram transferidos do Fundo de Turismo para a Câmara de Boa Vista no tempo de José Luís, ou Jais, o nominho é Jais. De 2000 ele esteve na Câmara da Boa Vista, de 2016 a 2020. Então que foi transferido o valor de 100 mil contos e que esse valor não aparece no extrato da conta da Câmara Municipal. Para onde foi 100 mil contos que, na verdade, saiu do Fundo do Turismo e não chegou às contas da Câmara Municipal da Boa Vista? O que está em causa são 3 milhões de contos, mas vamos ficar com esse caso em particular. 100 mil contos saiu da conta do Fundo Turismo e não consta do extrato da conta da Câmara Municipal da Boa Vista. Então teve irregularidades, não é? Não está. Para onde foi? Alguém tem que explicar. E quem deve explicar é o presidente do fundo, o Manuel, o nome dele é
Manuel Duarte. Não é Manuel Duarte, é o Manuel Ribeiro. Manuel Ribeiro é o presidente do Fundo do Turismo. Ele e o José Luís Santos é que devem explicar para onde foram os 100 mil contos que foram transferidos em 2017 e que não aparece na conta bancária da Câmara Municipal de Boa Vista. Depois há um outro caso, 50 mil contos que foram pagos 2 vezes, saindo tudo do Fundo do Turismo. Uma empresa de construção recebeu 2 vezes 50 mil contos de transferência para o mesmo serviço. Então, são 150 mil contos, sem considerar os 3 milhões de contos, deixar esse valor, deixar esse total de lado e ficar com apenas esses 150 mil contos que esse senhor do Fundo do Turismo tem de explicar. E quem fez esse trabalho são os auditores da Inspeção Geral das Finanças, que fizeram esse trabalho e devem, é um trabalho profissional, devem ter provas cabais para pedir que o Ministério Público, o crime era pegar já esse senhor e colocar atrás das grades. Porque o dinheiro público, não havendo o uso racional e legal do dinheiro público, esse senhor devia estar atrás das grades. Depois, a demissão, estando atrás das grades, a demissão é óbvia. É a consequência de estar atrás das grades. Mas pronto, estamos em Cabo Verde e o primeiro-ministro vem passar um pano sobre essa questão. Também um primeiro-ministro que não é um homem do Estado, porque se fosse um homem do Estado não estaria a todo momento a diabolizar o PAICV, porque o PAICV é um partido da oposição e o dinheiro do Estado não pode ser partidarizado. Ele desculpa que não conhece o relatório da auditoria. Se não conhece, devia saber, porque a Inspeção Geral das Finanças depende do Ministro das Finanças e está enquadrada dentro da estrutura governamental. Portanto, doutor Amândio, hoje o nosso tempo está muito escasso, vamos passar para um próximo ponto desta nossa conversa. Certo. Vamos entrar no caso do homicídio do jovem Dilson, não é? O jovem do Alto da Glória. Elisandro Varela. Exato. Que passados 6 meses ainda não teve nenhum voto de lança sobre os suspeitos ou responsabilizar alguém pelo ocorrido. O que tens a dizer sobre isso? Bem, esse caso aconteceu no dia 6 de dezembro de 2022, no Alto da Glória, e esse cidadão foi executado dentro da própria casa e à frente dos filhos. Há uma contradição aqui porque, na verdade, quando o crime é relacionado com os deputados ou com o presidente da Câmara, no dia seguinte já se encontra, a Polícia Judiciária faz o trabalho de encontrar os criminosos. E nesse caso deste cidadão, 6 meses depois, ninguém ainda foi apanhado. Claramente mostra que esse país não é um Estado de direito. A Convenção Internacional dos Direitos do Homem, que diz que todo mundo nasce igual e tem igual liberdade e direitos, não é verdade em Cabo Verde, porque claramente o Estado faz a discriminação
entre cidadãos de primeira que merecem toda a proteção do Estado e a grande maioria da população não tem qualquer. Inclusive, alguém é morto e o Estado esconde, ou o Estado desaparece, não captura, não faz a justiça que é o fundamento de um Estado de Direito, fazer justiça, a não ser que o Estado queira que os familiares façam a justiça com a própria mão, e aí havíamos de descambar no desequilíbrio social fora de comum. Entretanto, Dr. Armando, neste caso de Elisandro Varela, acreditas haver descaso das entidades judiciais? Claramente, 6 meses é tempo demais. Você tem vizinhos que presenciaram alguma coisa, você tem indícios de pessoas que provavelmente poderão ter executado esse cidadão. Era numa tarde, numa tardinha. Portanto, aqui o trabalho de investigação policial está a deixar muito a desejar, e um trabalho que não abona o trabalho policial em Cabo Verde, descoberto, nesse caso polícia judiciária, polícia de investigação, não abona o trabalho da investigação em Cabo Verde. Muito bem, Dr. Armando, eu vou passar para o próximo ponto desta nossa conversa, mas ainda continuando nesta questão da criminalidade versus segurança, a Polícia Nacional efetuou uma operação em vários bairros aqui da cidade da Praia, onde deteve cerca de 17 indivíduos, ainda fez várias apreensões. O que tens a dizer sobre isso? Bem, esse é o trabalho que devia ser feito. É que com esse estado de coisas é o trabalho que devia ser feito quase todos os dias. E todos os dias devia haver uma operação policial para capturar os indivíduos que não estão em consonância com a sociedade, com os valores do bem comum, que põem a ordem pública em causa. Então é parabenizar, nesse caso, é parabenizar a polícia e esperar que ações do tipo sejam feitas com mais regularidade para, na verdade, fazer com que a cidade da Praia, capital de Cabo Verde, seja uma cidade efetivamente segura. Entretanto, Dr. Armando, o PAICV acusa o governo de esconder relatórios a pessoas com afinidades partidárias. Isto corresponde à verdade? Não, o relatório foi entregue em janeiro de 2022 e até agora está na gaveta do Ministro das Finanças. Portanto, 1 ano e tal, dois relatórios, 1 ano e tal relatórios com factos graves contra a gestão da coisa pública. Guardar esses relatórios na gaveta, claramente você quer proteger as pessoas que são visadas nesse relatório e nesse caso não é gratificante para o Estado de Cabo Verde ter ministros ou ter primeiro-ministro que guarda, nesse caso é o Ministro das Finanças, que guarda relatório na gaveta porque quer encobertar crimes praticados contra o património público. Isso é uma vergonha para Cabo Verde ter ministros e primeiro-ministro que encobre, que desculpa com a questão do PAICV ou com a questão da parte que desde 2016 ele tem sido alvo dessas acusações de má prática do governo. Nós entendemos que não é por esse caminho que um governante deve seguir, quando na verdade se trata da gestão da coisa pública, que pertence a todos os cidadãos. A coisa pública não pertence ao grupo que está a dirigir o país, mas sim a todos os cidadãos, e
E devia haver mais ponderação, mais equilíbrio na defesa das pessoas que estão visadas. Veja, 100 mil contos, sai 100 mil contos do fundo do turismo para a Câmara Municipal da Boa Vista e esses 100 mil contos não aparecem no extrato da conta no extrato da conta bancária dessa Câmara Municipal da Boa Vista. Isso é grave. Depois paga-se 2 vezes por o mesmo trabalho, mesma fatura, paga-se 50 mil contos, 2 vezes 100 mil contos. A outra parte de 50 mil contos pagos a mais, para onde foi? Então, veja, são factos. São 3 mil contos, 3 milhões de contos que estão em causa. Mas eu fico apenas com estas 2 situações que mostram claramente que há um festival da cleptocracia na gestão do dinheiro no fundo do turismo. E como está a transparência na gestão dos recursos públicos em Cabo Verde? Se o Ministro das Finanças guarda um relatório que traz indícios graves de corrupção, é porque a transparência é a última coisa que o Estado de Cabo Verde, através do governo de Cabo Verde, está a respeitar. A transparência, a opacidade da gestão da coisa pública é uma evidência em Cabo Verde. Entretanto, Dr. Armando, passando para um outro ponto desta nossa conversa, a ERJ, não é? A entidade que regula, entidade reguladora independente da saúde, quer criar mecanismos, não é? Mecanismos para prevenir a entrada de produtos de alimentos não seguros no país. Qual é o seu olhar sobre isso? Não, nós pensávamos que esse era um passo que já tinha sido sim, porque, veja, não só essa entidade, nós pensávamos que havia qualquer coisa de inspeção que fizesse esse trabalho em nome da saúde pública em Cabo Verde. Agora ficamos a saber, nós todos os cabo-verdianos estão em risco de na verdade, ter alimentos que podem condicionar, podem perigar a sua saúde. Mas, no entanto, é uma ação positiva, mais vale tarde do que nunca. É uma ação que devia, de anos, não sabemos se era exercida por uma outra instituição, mas a inspeção dos alimentos que entram em Cabo Verde é uma prioridade para a saúde pública. Esperemos que haja o cumprimento dessa proposta, desse projeto, que a entidade reguladora da saúde vá à frente com esse trabalho e que tenha sucesso em nome do bem-estar da saúde pública dos cabo-verdianos. Muito rapidamente, Dr. Armando, acreditas que há alimentos que o país tem recebido alimentos não seguros? Bem, sobre isso eu entro no campo da especulação, porque pronto, não há informações disponíveis que me levam a dizer que alimentos estragados entraram em Cabo Verde. Mas não se sabe. Aqui ficamos no campo da especulação, não sabemos se há alimentos que entraram em Cabo Verde, alimentos estragados que entraram em Cabo Verde, ou se não há alimentos que entraram. O certo é que devia haver uma entidade pública que fazia ou fizesse esse trabalho de há muito. Mas não tenho informação para dizer que há alimentos estragados que entraram em Cabo Verde. Podemos ficar
no campo da especulação e não quero entrar em especulação que depois não tenho nada como dizer e provar. Portanto, também tem uma outra questão, que é a comercialização dos produtos fora de prazo. A ERS tem estado a combater a este flagelo? Sim, e nesse caso, não só a ERS, há uma outra, há uma outra instituição também que vem, uma instituição de fiscalização da atividade económica que vem fazendo esse trabalho e com muita competência. Temos que reconhecer que essa entidade vem trabalhando com alguma capacidade e com algum mérito nesse campo de fiscalizar a venda de medicamentos, de alimentos fora de prazo. Muito bem, Dr. Armando, o nosso tempo hoje é muito escasso, não é? Vamos ficar por aqui neste Espaço Singular da Rádio Dia. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez neste Espaço Singular da Rádio Dia, em conversa descontraída, onde debruçamos sobre vários temas muito pertinentes, não é? O caso que está ainda na senda da atualidade, que é o caso dos 7 recém-nascidos falecidos no Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. Vimos também a Inspeção-Geral das Finanças a pedir a demissão do presidente do Fundo do Turismo, não é? Face às denúncias. Vimos também o caso de Elisandro Varela, não é? O jovem pai de família que foi morto dentro da sua própria casa, e vários outros temas pertinentes. Certo, foram temas importantes. Ficou só por ver a questão do forte, da restauração do forte na Boa Vista, mas isso havemos de ver num próximo programa. Muito obrigado, Rivaldo, Claudino, Paula, e muito obrigado também aos ouvintes desta rádio. Muito obrigado, caro amigo ouvinte, por estar cá conosco neste Espaço Singular da Rádio Dia, um espaço de conversa descontraída à volta dos acontecimentos que chocam a sociedade cabo-verdiana. Estaremos cá novamente na segunda-feira para debruçarmos sobre outras questões da atualidade, questões que chocam a sociedade cabo-verdiana. Até lá, fique bem